Brasil, uma terra de cultura vibrante e história complexa, viu passar muitos líderes. Entre eles, destaca-se Washington Luiz Pereira de Souza, uma figura cuja presidência se desenrolou em um período de grandes mudanças e convulsões sociais. Desde seus primeiros dias em São Paulo até o cenário nacional, a trajetória de Washington Luiz o conduziu à presidência em um momento crucial. Sua história é marcada por ambição, dedicação ao serviço público e, por fim, o fim dramático de uma era. Como presidente, Washington Luiz enfrentou desafios que testariam sua liderança e alterariam para sempre o curso da história brasileira. A história de Washington Luiz começou no estado de São Paulo, uma região que desempenharia um papel significativo em sua vida. Nascido na cidade de Macaé, ele se mudou com sua família para São Paulo, onde prosseguiu seus estudos. O jovem Washington Luiz se destacava em seus estudos, demonstrando um intelecto aguçado e uma sede insaciável por conhecimento. Ele cursou Direito, um caminho que moldaria seus futuros empreendimentos. Após concluir seus estudos jurídicos, Washington Luiz iniciou sua carreira profissional, trabalhando como advogado e promotor público. Seu compromisso em abordar as questões sociais o levaria ao mundo da política, onde buscava causar um impacto duradouro em sua nação. A entrada de Washington Luiz na política marcou o início de uma ascensão constante pelos quadros do governo brasileiro. Ele ocupou vários cargos, demonstrando suas habilidades e conquistando uma sólida reputação de competência e integridade. De prefeito de Batatais ao governo de São Paulo em 1920, sua carreira política floresceu. Como governador, ele se concentrou no desenvolvimento de infraestrutura, particularmente na construção de estradas, que ele acreditava serem essenciais para o progresso econômico. Suas realizações como governador solidificaram sua reputação e abriram caminho para sua candidatura ao cargo mais alto da nação. Em 1926, Washington Luiz atingiu o auge de sua carreira política ao ser eleito presidente do Brasil. Ele assumiu o cargo em um período de relativa prosperidade, impulsionado pelo boom da indústria cafeeira. No entanto, essa dependência econômica de um único produto tornou o Brasil vulnerável às flutuações do mercado. A presidência de Washington Luiz coincidiu com o início da Grande Depressão em 1929. O colapso da Bolsa de Valores nos Estados Unidos enviou ondas de choque por todo o mundo, e o Brasil, fortemente dependente das exportações de café, foi duramente atingido. A demanda por café despencou, levando a uma queda acentuada nos preços e a uma economia em espiral negativa. A Grande Depressão teve um impacto devastador no Brasil. Os preços do café continuaram caindo, levando ao desemprego generalizado, pobreza e agitação social. Os esforços do governo para estabilizar a economia se mostraram insuficientes para conter a gravidade da crise. À medida que a situação econômica se deteriorava, o clima político também se deteriorava. Washington Luiz enfrentou críticas crescentes de oponentes que o acusavam de lidar mal com a crise e de não conseguir lidar com a situação do povo. As tensões políticas aumentaram e o país se viu cada vez mais dividido. A legitimidade da eleição presidencial de 1930, na qual Washington Luiz apoiou outro candidato paulista, Júlio Prestes, foi contestada. Getúlio Vargas, um político carismático do Rio Grande do Sul, emergiu como uma figura poderosa da oposição, desafiando a ordem política estabelecida. Apesar da turbulência que marcou a última parte de sua presidência, o mandato de Washington Luiz não foi isento de realizações. Ele manteve seu compromisso com a importância do desenvolvimento de infraestrutura, dando continuidade às iniciativas de construção de estradas que havia defendido como governador de São Paulo. Ele acreditava que uma rede de transporte robusta era essencial para conectar o vasto território brasileiro e estimular o crescimento econômico. Além da infraestrutura,
Washington Luiz também buscou modernizar o Estado brasileiro. Ele implementou reformas administrativas com o objetivo de melhorar a eficiência e a transparência no governo. Seus esforços, embora ofuscados pela crise econômica, lançaram as bases para o progresso futuro. O clima político no Brasil atingiu um ponto de ebulição em 1930. Getúlio Vargas, capitalizando o descontentamento generalizado e apoiado por uma coalizão de grupos descontentes, lançou um golpe militar. A Revolução de 1930 rapidamente ganhou força e Washington Luiz se viu diante de uma oposição esmagadora. Apesar de resistir aos pedidos de renúncia, Washington Luiz acabou sendo deposto em 24 de outubro de 1930, poucas semanas antes do final de seu mandato. O golpe marcou o fim da República Velha, um período da história brasileira caracterizado pelo domínio das oligarquias estaduais. A presidência de Washington Luiz, embora interrompida pela Revolução, deixou um legado complexo no Brasil. Ele é lembrado como um administrador habilidoso, um defensor da modernização e um líder que enfrentou desafios extraordinários durante seu tempo no cargo. Seu compromisso com o desenvolvimento de infraestrutura, particularmente seu foco na construção de estradas, teve um impacto duradouro no país. No entanto, sua presidência também foi marcada pelos efeitos devastadores da Grande Depressão e pela turbulência política que levou à sua queda. A história de Washington Luiz serve como um lembrete da fragilidade da democracia e do profundo impacto dos eventos globais, mesmo nas nações aparentemente mais estáveis.